Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre por que os aposentados estão precisando voltar a trabalhar. Você acha que esse assunto é relevante para você? Talvez você não seja aposentado, mas tem umas pegadinhas aí que a gente precisa observar. E antes da gente entrar a fundo nesse assunto, não esquece, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e vamos lá. Então aqui essa reportagem está falando sobre o porquê o sonho da aposentadoria virou um pesadelo para milhões de baby boomers. Quem é essa galera aqui? Os baby boomers, segundo essa reportagem, os baby boomers são pessoal aí dos anos 47 até 63, o pessoal que tem aí 60, 70, 70 e poucos anos, 80 anos, essa galera aí, o pessoal que já se aposentou. E aí aqui ele fala que as pessoas estão trabalhando além da idade, globalmente, e vivendo mais do que o esperado. Eu espero que isso continue, que as pessoas continuem vivendo mais do que se espera. Eu ficaria bastante feliz, não vou ficar triste não. Mas por que então virou pesadelo? Aqui a reportagem já começa dando uma esfolada. Após ter um breve gostinho da aposentadoria, uma parcela considerável, ou seja, muita gente, que já estavam aposentados, que é o pessoal da geração X e os baby boomers. Geração X é essa galera aqui, ó, 64 até 83, que aí é o pessoal de 40, 50, 60 anos. Então eles estão tirando a poeira dos seus ternos e retornando ao trabalho. Por quê? Por não terem economizado o suficiente. E isso é real, hein, galera? Vocês aí têm algum aposentado na família? Conhece algum aposentado? Ou que já aposentou e tá trabalhando? Ou então que pode aposentar e acaba não aposentando? Eu vou falar para vocês que eu tenho as duas coisas na minha família. Eu tenho uma pessoa que já se aposentou e continua trabalhando. E tem uma outra pessoa que está com idade de se aposentar, já poderia entrar com aposentadoria, mas não vai se aposentar por causa de alguns benefícios e tal. Ou seja, essas pessoas, elas já estão aposentadas ou já poderiam estar aposentadas e não estão se aposentando. Não estão fazendo aquilo que seria típico de uma aposentadoria, ou seja, você parar de trabalhar e descansar, aproveitar a sua vida. Inclusive, o próprio governo alemão fala que seria interessante ter uma pensão precoce para crianças de 6 a 18 anos. Aqui fala que o governo pagaria 10 euros por mês durante 12 anos e que depois desses 12 anos a criança teria 1.440 euros, sem contar os juros compostos. Isso para que essa pessoa, no futuro, tenha uma aposentadoria melhor. Então, alguns governos ao redor do mundo já estão vendo que estão com problema e estão se mexendo. E aí, a partir dos 18 anos, eles conseguiriam integrar esse valor na conta deles, e aí é que fala que desfrutaria de lucros livres de impostos. Eu entendo que esse valor aqui a pessoa deixaria na conta, que os juros compostos fariam o trabalho até que ele realmente se aposenta aos 67 anos lá na Alemanha. É uma ideia interessante, porque aqueles 1.440 euros, durante todo esse período de juros compostos, pode trazer para eles um rendimento bem legal na aposentadoria, fora a aposentadoria. E aí, o que o governo quer, na verdade, é que essa aposentadoria seja uma pensão privada. Então você entende que o próprio governo entende que seria muito melhor uma pensão privada. Estranho, né? Quem poderia imaginar que isso seria verdade? Que uma pensão privada é melhor do que uma pensão do governo? Bom, lá na Alemanha eles descobriram o óbvio. E aí aqui nessa matéria, eles usaram uma pessoa de 25 anos, se ela depositasse $100 por mês numa conta e tivesse um rendimento de 12% ao ano, ele poderia se aposentar com cerca de mais de $1 milhão. E aí uma outra pessoa que começasse 5 anos depois, apenas 5 anos depois, nesses mesmos termos, a pessoa teria 650 mil, praticamente metade, por causa de 5 anos de diferença. Então, quanto antes você começa, melhor. O poder dos juros compostos faz maravilhas. Por isso que eu acho que a ideia, na verdade, daquela pensão é que a partir dos 18 anos, 1.440 euros por criança, então esse dinheiro ficaria na conta do jovem até ele atingir os 67 anos. Você imagina os juros compostos dos 18 até os 67 anos? Ainda ele fala aqui, ó, com uma taxa de 12% ao ano, e os mercados podem fazer isso para você, você teria $1 milhão. E se algo que essa geração mais jovem precisa entender é que o ingrediente-chave para a liberdade financeira é os juros compostos. Aí você pode estar falando assim, mas isso aí é lá na Alemanha, isso não tem nada a ver com o Brasil. Então vamos ver, tá aqui ó.
Agência Brasil, aposentado segue no mercado de trabalho para complementar a renda. Aqui um senhor, seu Júlio, fala assim, eu estou recebendo benefício, mas com salário mínimo não tem como sobreviver. Tem que pagar remédio. Esse é um dos ingredientes que na aposentadoria a gente acaba não se planejando. Porque na aposentadoria, o que acontece normalmente é que o salário diminui. Então a gente passa a vida inteira trabalhando, se não juntar dinheiro, achando que aquele salário que a gente ganha é o que a gente vai continuar ganhando para sempre. Mas não é. A aposentadoria, ano após ano, ela é reajustada abaixo do que é reajustado o salário mínimo. Ou seja, no longo prazo, a maioria das pessoas vão estar ganhando um salário mínimo. E vamos simular uma situação hipotética aqui. Vamos supor que a gente trabalha a nossa vida inteira ganhando apenas um salário mínimo e aí que no final da vida a gente vai se aposentar por um salário mínimo. Ou seja, o nosso padrão de vida não mudou, porque o meu padrão de vida já está planejado para um salário mínimo. Só que o que acontece é que no final da vida eu tenho outras prioridades, como remédio, eu vou ter que investir um pouco mais em saúde, alimentação, não vou poder comer qualquer porcaria. Então isso acaba trazendo um custo maior. O salário proporcional não muda porque continua sendo um salário mínimo, mas o custo aumenta, ou seja, o padrão de vida acaba diminuindo. As pessoas não conseguem permanecer aposentadas e retornam ao mercado de trabalho porque a remuneração não é mais suficiente. Quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio pessoal que diz que cuida aqui do salário das pessoas. Eles estão falando que o salário não é o suficiente, que uma outra pessoa aposentada é uma professora aposentada pelo Estado e que ela continua trabalhando. E aqui ela fala, é uma maneira da gente ganhar um pouco a mais, porque quando a gente se aposenta, a renda diminui. E aqui ela fala que já faz anos que ela não tem aumento na aposentadoria. Percebe que a aposentadoria é diferente de salário? Então, no longo prazo, o dinheiro tende a diminuir, a renda tende a diminuir se você for levar em conta o padrão de vida ou os custos mensais. Aqui nessa outra reportagem da Universidade Federal Fluminense, eles falam que os aposentados permanecem trabalhando mesmo depois de se aposentar. Aqui eles estão falando de uma senhora, a Zuleide de Oliveira, carinhosamente Zuzu. Então o que a Zuleide fala? Que não é fácil se aposentar e infelizmente não tem como ela parar de trabalhar. Você sabe que antes de eu pegar esse assunto para estudar, eu sabia que o negócio estava feio por convivência. A gente convive com as pessoas, conversa. Tem algumas pessoas na minha família que são aposentados e que não voltaram a trabalhar, mas a gente percebe que o padrão de vida vem diminuindo porque o salário não vem sendo reajustado de acordo com o que precisaria. E eu fiquei bastante assustado porque eu penso na minha aposentadoria. A maioria das pessoas não pensam, então talvez isso aqui não assuste ninguém praticamente. Eu me assusto porque eu quero ter uma boa aposentadoria. Ainda aqui nesse estudo da Universidade Federal, ele fala que uma pesquisa do Serasa falou que 70% dos idosos consideram o dinheiro da aposentadoria insuficiente. Ou seja, a cada 10 idosos que você vê andando pra rua, 7 deles vai falar que o dinheiro da aposentadoria não dá. E praticamente 60% afirmaram que não se prepararam financeiramente. Pessoal, vamos se preparar, vamos pensar no futuro. A gente está falando aqui de pessoas que conseguiram se aposentar. A gente falando de pessoas que já conseguiram o benefício. Já pensou nós? Como que a gente vai fazer? Pra gente que ainda não conseguiu o benefício, se para quem conseguiu o benefício já tá difícil, eles estão tendo que voltar a trabalhar. Você acha que talvez a gente consiga se aposentar? Quer dizer, se aposentar provavelmente sim, o governo vai pagar alguma coisa pra gente, mas será que esse dinheiro vai ser suficiente? Será que daqui a 20, 30 anos a aposentadoria vai dar conta de dar um valor justo para quem vai conseguir se aposentar? Eu não posso afirmar, mas eu tenho quase certeza que o dinheiro não vai ser suficiente. E ainda aqui ele fala que em 2024 fez um outro estudo e revelou que 60% dos brasileiros que já são aposentados continuam trabalhando. E esses mesmos 60%, 6 em 10, observaram que houve uma queda no seu padrão de vida, porque o gasto que a gente tem depois de se aposentar é muito maior. A gente precisa mais de médico, a gente precisa mais de remédio, a gente precisa gastar com outras coisas que, enquanto a gente não chega nessa idade, a gente não está preparado, a gente nem sabe o que vai acontecer. Aqui ele mostra ainda um outro professor que também já poderia se aposentar, mas que continua trabalhando, e ele mesmo fala assim,
Antes era prazeroso trabalhar, agora é cansativo, o fôlego já não é mais o mesmo. E aí, se ele pudesse, ele pararia de trabalhar hoje, tranquilamente. Aí ele fala assim, pretendo parar aos 71 ou 72 anos. Então, aquela base que o INSS dá de 65 anos, ela não é bem verdadeira. Tudo bem, a gente consegue se aposentar, só que aí a gente tem que continuar trabalhando para que o valor que a gente ganhe consiga pagar os nossos custos mensais. Será que é isso que a gente quer? Será que não seria melhor hoje mesmo eu começar a investir um pouco para que lá no futuro eu tenha condições de não precisar trabalhar, ou principalmente conseguir me aposentar antes do previsto, antes do que o INSS fala que eu preciso? Eu tô trabalhando para isso, para que antes de chegar a minha idade do INSS, os 65 anos, eu consiga me aposentar. Então eu fui procurar lá no Serasa para ver o que estava acontecendo. E tá aqui, no Serasa, 6 em cada 10 brasileiros precisam continuar trabalhando mesmo após a aposentadoria para complementar a renda. E aí aqui no estudo ele fala que 6 em cada 10 entrevistados falam que não conseguiam mais manter o padrão de vida depois da aposentadoria e que 62% deles ainda tiveram que pegar dinheiro emprestado. Crédito ou empréstimo. Crédito e empréstimo é a mesma coisa. Você está usando um dinheiro que você não tem para auxiliar nas despesas. Aqui ele fala que 60% continua trabalhando porque precisam complementar a renda. E 40% dos aposentados revelam que tem alguma dificuldade financeira para pagar as contas essenciais, incluindo alimentação, supermercado, saúde e remédio. Então, se a gente for pensar aqui, alimentação e supermercado basicamente é a mesma coisa. Saúde e remédio também. Eu sei que não é exatamente a mesma coisa, mas está envolvido. Mas eles têm dificuldade financeira para suprir essas coisas básicas. Então, o que levaram os aposentados a voltar a trabalhar? 60% deles estão falando que é para complementar a renda. A grande maioria é só para complementar a renda. Eles não estão trabalhando porque eles querem. Eles já trabalharam a vida inteira, mas eles não conseguem se aposentar porque eles precisam complementar a renda. E a gente? O que a gente está fazendo para não chegar nesse 60% aqui? E você aí do seu lado? Tá fazendo o que para você não chegar nesse 60% aqui? Aí aqui o Serasa ainda reúne 5 dicas para ajudar quem pretende se aposentar mais para frente com mais tranquilidade. Aqui nesse orçamento realista, eu gostei que eles colocaram o seguinte, para você fazer considerando o novo cenário, não o cenário que a gente vive hoje, e sim como seria o novo cenário de aposentadoria, como por exemplo alimentação, saúde, moradia. A gente tem casa própria, a gente mora de aluguel. Como que a gente vai fazer com a moradia? Talvez a moradia seja o fator mais importante, que ele fala também sobre quitação de dívida. Se o dinheiro da aposentadoria já está difícil com as contas do dia a dia, você imagina dívidas que ficam da época que a gente ainda não está aposentado. Isso aqui é muito perigoso para a gente conseguir manter a nossa saúde, manter o fundo de emergência. Isso aqui é o básico, a gente tem que ter isso desde bem antes de se aposentar. Assim que a gente começa a trabalhar, isso aqui já deve ser feito, mas eu entendo que muita gente não tem isso ainda. Esse outro aqui, gastos com cartão de crédito. A gente fez um vídeo falando sobre isso. O cartão de crédito, ele vai trabalhar para fazer você gastar mais em todos os lugares. Então, muito cuidado com o cartão de crédito. Aí tem gente que fala assim, mas o influenciador de finanças fulano de tal falou que se eu comprar o curso dele, se eu entrar na comunidade dele, ele vai me ensinar a usar o cartão de crédito para eu viajar de graça. Eu fico bastante assustado porque provavelmente esse influenciador de finanças, ele mesmo já deve ter falado em algum vídeo dele que nada é de graça. Então, se nada é de graça, como que eu vou viajar de graça? Ninguém dá nada de graça para ninguém, principalmente o banco. Precisa ver quais são os interesses de cada um para falar que cartão de crédito vai dar alguma coisa de graça para alguém. Se for a questão de milhas, as milhas você pode comprar ela no site de milhas e pode ser que saia muito mais barato do que usar o cartão de crédito, já que a gente já sabe que o cartão de crédito faz a gente gastar no mínimo 20% a mais. Outro fator bastante perigoso é esse tal dos golpes financeiros. Realmente, as pessoas de mais idade têm um pouco mais de dificuldade de lidar com a tecnologia. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Isso é o que eu tinha para falar hoje. 6 em cada 10 brasileiros
precisam continuar trabalhando após a aposentadoria. Para quê? Para ficar feliz da vida? Não, para complementar a renda. E isso era o que eu queria falar hoje, pessoal. Espero que a gente esteja mais alerta com isso. Espero que vocês tenham gostado também do vídeo. Não esquece aí, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like. E até o próximo vídeo.